pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai fazer a comparação entre uma questão de MDC e uma questão de MMC para a gente entender de vez como é que funciona, tá? Quando a gente pegar uma questão, a gente saber identificar lá no enunciado do que se trata. Então, antes de iniciar, não esqueça de deixar o seu like e se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve para dar aquela força para a gente, tá bom? Então, acompanhe aqui comigo o resumo dessa situação. O que seria um MMC, o que seria um MDC, como é que eu vou identificar lá no enunciado? Pessoal, basta analisar o seguinte, para que seja MMC, quando você lê o enunciado, se lá tiver uma ideia de encontro ou de tempo, tá? O enunciado vai estar se referindo a MMC. Porém, se você ler o enunciado e lá você analisar que tem uma relação com partes iguais, tá? Ou seja, uma divisão lá dos termos, então trata-se de uma questão de MDC. Então essa é a diferença entre MMC e MDC. Então através dessas dicas eu tenho certeza que vocês vão acertar qualquer questão que cair na prova. Tá joia? Então vamos lá. Acompanha na tela a primeira questão da gente. 4 rolos de fitas coloridas têm, respectivamente, 360 metros, 336 metros, 312 metros e 168 metros de comprimento. Essas fitas serão cortadas em partes, todas de mesmo comprimento, de modo que cada parte seja a maior possível e que não sobre pedaços em nenhum dos rolos. O total das partes dos rolos de fita será... Então, pessoal, no próprio enunciado ele já fala que cada uma dessas fitas aqui, que tem esses respectivos valores, serão divididas em partes iguais, tá? Então, como ele fala de partes iguais, serão divididas em partes iguais, trata-se de uma questão de MDC, tá joia? Então a gente vai fazer o MDC aqui, entre esses 4 valores. Para isso a gente vai fazer a decomposição. Analisando aqui os 4 termos, todos eles são pares. Então a gente pode começar dividindo por 2, tá joia? Então, 360 dividido por 2, a gente fica com 180. 336 dividido por 2, a gente fica com 168. 312 dividido por 2, a gente vai ficar com 156. E 168 dividido por 2, a gente fica com 84. Tá joia? Aí, novamente, dá para a gente dividir aqui, por 2. 180 dividido por 2, a gente fica com 90. 168 dividido por 2, 84. 156 dividido por 2, a gente vai ficar com 78. E 84 dividido por 2, que a gente vai ficar com 42. Analisando, novamente, todos são pares. A gente vai dividir mais uma vez por 2, já que todos são pares. Quando a gente dividir, pessoal, a gente vai ficar com 90 dividido por 2, 45. 84 dividido por 2, a gente vai ficar aqui, com 42. 78 dividido por 2, a gente fica com 39. E 42 dividido por 2, a gente fica com 21. Aí aqui vem a chave da questão, pessoal, tá? Olha a dica. Se a gente for dividir por 2, porque poderia, a gente só conseguiria dividir o 42. Esses outros 3 termos a gente não conseguiria dividir. Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de dividir por 2, eu vou dividir por 3, de forma proposital. Por quê?
Porque se eu for dividir por 3, ó, eu consigo dividir todos os termos ao mesmo tempo. E a lógica do MDC é essa, a gente dividir todos eles ao mesmo tempo pelo aquele número primo lá que a gente está utilizando. Então é isso que a gente está fazendo, tá bom? Então ao invés de dividir por 2, a gente vai dividir por 3 de forma proposital. Quando a gente for dividir, ó, 45 dividido por 3, a gente vai ficar com 15. 42 dividido por 3, a gente fica com 14. 39 dividido por 3, aqui a gente vai ficar com 13. E 21 dividido por 3, a gente fica com 7. Aí o que acontece agora, pessoal, nessa linha? Nessa linha, se eu fosse dividir por 2, eu só conseguiria dividir o 14. Se eu fosse dividir por 3, eu só conseguiria dividir o 15. Se eu fosse dividir por 5, também só o 15. Se eu fosse dividir por 7, eu conseguiria esse e esse. Isso quer dizer o quê? Que a partir dessa linha, eu não consigo mais dividir todos os termos ao mesmo tempo. Após a gente encontrar o MDC, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Cada valor desse, ele deve ser dividido pelo MDC, tá ok? Só que, na verdade, a gente já fez isso. Quando a gente pegou aqui e fez essa decomposição, tá bom? A gente acabou achando já os resultados dessas divisões, de todas elas. Então, ó, 360 dividido por 24 dá 15, 336 dividido por 24 dá 14, 312 dividido por 24 dá 13 e 168 dividido por 24 dá 7, tá ok? Todas essas linhas aqui foram as linhas que foram utilizadas da seguinte forma. Todos os termos foram divididos pelo número primo. Então, por isso que esses são os resultados. E agora, para a gente chegar num resultado final, basta pegar e somar todos eles. Ó. 15 mais 14, mais 13, mais 7. Somando tudo aqui, a gente vai ficar com 49. Ou seja, o nosso resultado final aqui, pessoal, é a letra A. Na nossa segunda questão, ela é o estilo um pouquinho diferente. Acompanhe aí o enunciado na tela. Maria toma um remédio para a pressão a cada 8 horas e o da diabetes a cada 6 horas. Se ela ingerir ambos às 12 horas de hoje, quantas horas depois ela tomará os 2 remédios juntos novamente? Então, ó, o da pressão ela toma às 8 e o da diabetes ela toma às 6. Se ela ingerir ambos às 12 horas de hoje, qual vai ser a próxima vez que ela vai ingerir os 2 juntos? Essa é a nossa pergunta, tá bom? Então, pessoal, se a gente for analisar aqui o contexto da nossa questão, trata-se de uma questão relacionada a tempo, tá? Então, quando a gente fala de tempo, ó, a gente está falando de MMC, tá ok? Então, a gente vai tirar o MMC entre quais valores? 8 e 6, ó. 8 e 6. Os dois são pares. Então, ó, por 2. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Aqui, ó, dá para dividir por 2. Então, a gente vai por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 3 não dá para dividir, repete. Novamente por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E o 3 a gente repete. Para finalizar, divide aqui por 3. Ó. E daí a gente vai ficar com 1 e 1. Ou seja, o nosso MMC é a multiplicação de todos os fatores primos. Multiplicando aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Esse é o nosso resultado. Tá bom? Ou seja, 24 horas depois, ela vai tomar os 2 remédios juntos. Tá ok? Então, aqui, ó, letra E é a nossa resposta. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aí. E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve para dar uma força pra gente. Tá bom? Um abraço e até logo. Tchau, tchau.